Se encararmos as dificuldades da vida como infortúnio ou como boa sorte, depende inteiramente de quanto forjamos a determinação interior. Tudo depende da nossa atitude. Com espírito destemido, podemos levar a vida alegre, competente, agradável e produtiva. É assim que eu defino, enxergo o meu convidado de hoje, Vinícius Lubin, um homem corajoso, um homem destemido, que leva a vida agradável, de forma competente e que tem uma história que nós vamos abrir. Obrigado, Vinícius, por ter aceito o meu convite. Bom, obrigado, Augustinho, obrigado estar aqui no teu podcast assim, moderno, bacana, né? Com tempo para a gente conversar, né? Nós temos um relacionamento, uma amizade, eu tenho uma admiração por você. Há muito tempo que você constrói muitas relações e pontes, você facilita o relacionamento das pessoas. Você é um conectador, né? Isso faz muito bem a todos nós que somos teus amigos. Você une muitas pessoas. Obrigado. Vinícius, você é parente do Lula? Que é Vinícius René Lumer Silva. Eu sou parente do Lula, do Senna, né? Eu sou parente de uns 20% da população brasileira. Verdade. O Silva, você sabe que o Silva ele é uma identidade brasileira. Às vezes a gente está em outros países e as pessoas fazem essa pergunta para a gente, mas qual é a origem do René? Não, o René, eu tenho amigos que me ajudavam no período do ministério a esconder, não botar. Porque René não é um nome feio, é um nome bonito. Só que eu dizia para o meu pai, não combina. Vinícius, um nome latino, aí você pula para um nome francês, né? Para ir para um sobrenome alemão e parar num outro sobrenome português. Então, se eu fosse René seria bom, mas Vinícius René eu evito. Na verdade, o meu pai era absolutamente fã do Botafogo. E o Botafogo tinha 2 jogadores, um chamava Vinícius e um chamava René. E a caminho do registro, como ele não conseguiu decidir, ele botou os 2, colocou os 2. Essa curiosidade é que quando a gente conversa com os nossos convidados aqui, traz uma diferença, porque o que eles querem é conhecer a pessoa sob um outro ângulo. Né? E porque não tinha porque tinha 3 Alexandres na rua. Então o nome originário para ser Alexandre, mas tinha tanto Alexandre bebê na mesma rua, em Rio do Sul, em Santa Catarina, e aí Alexandre dançou Alexandre. E Vinícius, eu passei a minha vida inteira sem encontrar Vinícius. Não havia um Vinícius. Hoje é um dos nomes mais registrados do Brasil. Olha. Se você for ao registro lá, é um dos nomes. Tem a era dos Rodrigos, a era dos Marcelos, a era dos... Nomes seguem épocas, né? Inspirações e momentos. E o Lumertz? Bom, o Lumertz é um sobrenome alemão, mas a origem em Santa Catarina é inglesa, porque o capitão que veio, ele veio de Northampton, né? É um trisavô, né? Então, os Lumertz ainda têm Northampton na Inglaterra. Então, eram imigrantes alemães que foram para a Inglaterra, tem um ciclo na Inglaterra, alemães na Inglaterra, que vem para cá. Tanto que a colônia alemã do sul de Santa Catarina se referia inicialmente a ele como o cara que falava uma língua que ninguém entendia, porque uns falavam português, outros falavam alemão, outros falavam italiano, mas essa língua, que era o inglês, ninguém entendia. Mas a origem, lá atrás, é alemã, do Lumertz, no sul do estado. Por exemplo, o Blairo, né? A gente brinca, o Blairo é Lumertz, a avó, a fundadora do grupo, Dona Carolina, é Lumertz, o pai era o André Maggi. E eles são imigrantes daquela região, que vão para o Paraná e seguem como esses imigrantes daquela região, que é a fronteira com o Rio Grande do Sul, né? Então, ali tem Lumertz, tem Lemertz, né? Que é uma corruptela do Lumertz, e é uma família que ficou muito naquela região. Então, se espalhou pouco pelo Brasil, e bastante concentrada. Tem alguns Lumertz nos Estados Unidos, no Canadá, na Irlanda também tem, mas não é uma família que eu diria muito grande, não. Muito bom. Vamos falar um pouquinho, Vinícius, da Dona Simone, primeira dama. Dizem que atrás de um homem bem-sucedido tem uma mulher
especial que protege, que cuida, que impulsiona. Dona Simone, quanto tempo de casado? Olha, dá 28 mais 2 e tanto de namoro, estamos há 30 anos juntos, né? E é raro os programas que perguntem essas coisas, né? Aqui as pessoas, às vezes, elas não têm noção, por exemplo, e aí nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, mas você deixa a tua casa, o teu lar, para vir prestar um serviço à sociedade. Então, o papel da família é fundamental. Ela criou, né, praticamente a Natália, a Valentina e o Pedro, do ponto de vista da casa. Eu sou um pai, e de vez em quando eu tenho uns estresses na minha cabeça, será que eu sou um bom pai, né? E ela me tranquiliza, você é um bom pai, porque você é uma referência, né? E meu relacionamento com os meus 3 filhos é fantástico, né? Mas eu sinto uma dor, desses momentos que não voltam mais, né? Dos tempos que, de fato, uma época nós moramos em Brasília, o Pedro nasceu em Brasília, nós moramos juntos, mas a Simone não quis mais ficar, então eu fazia o vai e volta, né? E aqui em São Paulo eu tenho uma filha que está aqui, a Valentina é arquiteta aqui, num escritório muito importante, assim, muito bacana e tal, de arquitetura aqui em São Paulo. Valentina é a primeira? É a segunda, Segunda. que é ela que está aqui, né? A Natália, que está lá, que é advogada, é empresária, tem um namorado aqui. Então agora o problema inverteu. A Simone está vindo mais para cá. A gente tem uma ponte aérea, né? Ela ficou os últimos 15 dias aqui, eu vou no final de semana, daí ela vem na outra semana. Então a gente está equalizando a nova época da vida, porque agora os filhos já estão grandes, né? E a tendência nossa é ficar mais juntos, nós ficamos mais juntos. Mas ela é a pessoa que é toda a minha base, é toda a minha referência, né? Eu diria assim, as pessoas antigamente falavam na arte muito em musa, né? A inspiração, né? Eu vejo muito o mundo através dos meus olhos, da minha visão, mas parece estar sempre como se ela estivesse olhando o que eu estou olhando, né? Isso é uma companhia diária. Eu mando todos os dias, sabe? Essas fotos daqui vão para ela, é como se a gente estivesse junto o tempo inteiro. Né? Uma relação que ela se mantém, mas ela entende esse teu momento. A Simone é filha de um grande empresário, sempre muito envolvida em política. O pai da Simone foi uma pessoa muito importante do ponto de vista da articulação política em Santa Catarina, setorial, empresarial. Então, desde pequenininha, ela sempre arrumava vamos dizer, apoiava ali os encontros políticos e entendia, né, o que estava acontecendo, de pessoas virem conversar, e aquela magia de estar presente mesmo, jovem, pequena, assim, ela compreendeu a importância e o significado destas coisas. Ela tem berço, vamos dizer, político e berço empresarial, né, e uma personalidade muito, eu diria, a personalidade silenciosa, mas muito, vamos dizer assim... Clara, definida, né? É uma voz muito clara que vira meio que voz da minha consciência. Você sabe que eu fiz essa colocação para você, que nós temos um amigo comum, que ele é Silva também, que é Osiris Silva, e o doutor Osiris Silva, o coronel Osiris Silva, figura conhecida a nível nacional e mundial, admirável, fundador da Embraer, e ele, uma ocasião, ele me disse o seguinte... marejados os olhos, e disse claramente assim: Agostinho, eu não vi os meus filhos crescerem, mas eu vi um país ser produzido, e eu vi uma fábrica de aviões que eu não imaginava que eu pudesse construir. Então, ele falou, olha, aí eu vi que ele estava emocionado, ele falou, mas eu não estou emocionado por não ter visto o Arnaldo crescer, o filho dele. A Terezinha cuidou dele a vida inteira, e ela sabe que a nossa obra, se não fosse assim, não faria sentido. Então é isso, o nosso abraço, dona Simone, porque a gente sabe que atrás da sua grande luta, e aí eu engato aqui, porque você tem um currículo extraordinário, Vinícius. Você é fora da curva para São Paulo. Primeiro, eu posso começar afirmando, porque você, 4 anos ininterrupto, na Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Não é fácil. O Estado da Federação, que o próprio município é uma referência. Então, a gente sabe que você abriu mão do teu lazer, da tua vida, para estar aqui. Mas como foi 4 anos deixando o Ministério? Você tem uma vida anterior na Embratur também, e nós vamos falar de outra
outras fases da sua vida, mas como é que foi chegar em São Paulo e falar, poxa, eu vou implantar o turismo no estado desse porte? Essa pergunta tem vários lados, assim, tem um lado pessoal, né? O lado pessoal tem muito a ver com terminar o ciclo em Brasília, onde eu fui secretário nacional de políticas de turismo, presidente da Embratur e ministro, e voltar no avião com o presidente Temer, né? Mais o Roscielli, mais o Saleitão, nós vimos juntos com ele, no avião de volta para São Paulo, né? E chegando aqui, indo tomar posse como convidado do meu amigo João Dória, que montou um secretário com 6 ou 7 ministros na época do governo Temer, mais super craques aqui de São Paulo, pessoas que trabalharam com Covas, com Alckmin, com vários governadores que haviam trabalhado antes, tomar posse, voltar a Brasília, né, para passar o cargo para o meu sucessor. Quer dizer, foi um vai e vem que foi uma mistura assim, de dimensões, né? E quando eu cheguei aqui, o João estava muito otimista com o turismo, né? A ideia era realmente dar um impulso, e a minha proposta era colocar o turismo na agenda política e econômica do Estado de São Paulo, como nós estávamos buscando fazer em Brasília. Eu acho que nós tínhamos avançado bastante. E também identificar São Paulo com o turismo, porque São Paulo tinha turismo, mas não havia identificação. Pessoas me perguntam, mas que turismo? Aqui não tem turismo. Como você tem turismo aqui? É que as pessoas têm uma visão limitada do turismo da página de viagens do caderno, mas não da página econômica ou política, onde ele está pouco presente. Então, a minha missão era... São Paulo é o quê? É um estado identificado com agribusiness, com cidade grande, com selva de pedra, desde aquela novela da Globo lá antiga, Nova York, Latina, essa coisa. Indústria, finanças, mas não com turismo. Então, essa era a missão, né? E aí a secretaria era muito pequenininha, tinha passado 6 secretários anteriormente, tinha um único programa, né? Ela não era uma secretaria, como é montado um ministério ou uma secretaria em qualquer outro lugar. E isso nós fizemos nesse período de 4 anos, né? Nós criamos aquilo que é necessário, então, as pessoas da Embratur, do Ministério do Turismo, da Prefeitura de São Paulo, do interior daqui, do mercado também. Uma das coisas que a gente ouve mais a seu respeito foi o grande asset que você trouxe nessa tua atuação e que perdurou 4 anos, foi o diálogo. Você dialogou com as 70 instâncias turísticas, você dialogou com os 140 municípios de interesse turístico, você dialogou com as entidades que representam a Amitesp, a Precesp, e o Vinícius é tido, quando a gente fala do Vinícius, um prefeito como Duarte Nogueira, o Guti de Guarulhos, é o diálogo, é o príncipe do diálogo. Como é que foi? Você encontrou esse setor desamparado, esperançoso, porque normalmente eles eram muito... Eu vou no Estado buscar dinheiro, o Estado tem que me prover, mas o Estado não sabia nem como se entender com eles, né? É grave, porque eu também cheguei e haviam cancelamentos de convênios de 600 milhões, naquele período que antecedeu ali o final pós-Alckmin, né? 600 milhões. E os prefeitos estavam chateados, eles queriam aqueles 600 milhões. Então, o primeiro problema que eu tinha que resolver era começo de governo e dar um jeito de suprir esses 600 milhões. Conseguimos. Esse ano nós pagamos 60 dessa dívida, entre aspas, aí. Mas fizemos mais. Esses programas das prefeituras era em torno de 200 milhões por ano. No passado foi 500, esse ano 500 de novo, né? Então, além de suprir o passado, nós construímos o futuro, criamos inúmeros outros programas nos quais os prefeitos no início não acreditavam, que hoje acreditam, rotas gastronômicas, rotas cênicas, distritos turísticos. Hoje tem até ensino de turismo no fundamental e no ensino médio, né? Então, assim, tem muita coisa que no início havia dúvida, porque a secretaria não tinha estrutura, mas eu havia feito isso em Brasília, né? Eu havia, como secretário nacional de políticas, eu, na prática, presidi o Conselho Nacional, porque o ministro não ia às reuniões, tal a briga entre o ministro e o trade. Então, eu apaziguei, depois eu virei presidente do Conselho Nacional de Turismo por conta de ser ministro e tal. Então, o que eu fiz lá foi permitir que os fluxos de relacionamento, porque são muitos setores, né, passassem a acontecer por confiança.
E o ambiente de confiança se constrói com proximidade. Você desconfia de quem está longe, tende a confiar em quem está perto. Então, aproximar as pessoas, conversar, é um trabalho. E na pandemia foi duro, porque nós temos que fazer isso mais de 1 ano e meio online, né? Quer dizer, numa crise. Eu tinha o setor todo de turismo, que foi quem mais sofreu na pandemia, e os prefeitos todos sofrendo, né? E eu não saí de perto. Talvez isso tenha sido também um elemento de agregação, no sentido de que proximidade, tempo bom ou tempo ruim, estamos juntos. Tem dívida? Vamos pagar e vamos arrumar o dobro de dinheiro. E assim vai, né? Essa semana você já faz aí um trabalho a favor do novo governo do Estado de São Paulo, Tarcísio, que está com dificuldade de tamanho, o nível da régua que você subiu, um homem que vem com a competência da experiência que você teve, os números para você de milhões eram fáceis de lidar e compreensíveis num estado como São Paulo, e você lidou muito bem. Mas essa semana, na presença de 64 prefeitos, você assinou 170 convênios, quer dizer, no final você ainda deixa um legado para uma estrutura de turismo com quem diz, olha, é só seguir essa linha. Você tem consciência que o Tarcísio está preocupado com o seu sucessor, quem é o nível técnico que ele vai colocar lá, ou, se ele quiser um nível político, ele sabe que não vai conseguir manter essa régua. Você tem consciência disso, Luiz? Mais do que apenas no turismo, acho que de forma geral. O governo, que iniciou com Dória, termina com Rodrigo, foi um governo muito técnico. Ele sofreu, vamos dizer assim, no final, do ponto de vista eleitoral, no âmbito dos embates políticos, derrotas políticas. Mas não foram derrotas em gestão, foram vitórias em gestão. Então, o governo que chega consciente disso, porque o Tarcísio e eu, vamos dizer, nós tivemos juntos no período do governo Dilma, eu era Embratur, né, representava na época o MDB no governo, e depois na secretaria, no ministério, nós, vamos dizer, vivíamos ali paralelamente, ele num universo, eu no outro, e eu tenho do Tarcísio uma impressão muito boa do ponto de vista da inteligência. Ele foi a maior nota, eu soube outro dia para um amigo meu que é doutor lá em Santa Catarina, o professor Neri, no Instituto de Engenharia do Exército, a maior nota da história. Então, um homem que é a maior nota da história é um homem extremamente inteligente. Tanto é que se adaptou muito rápido a São Paulo. Ele tem uma adaptação rápida. Então, ele vai encontrar uma condição de investimento de 54 bilhões no orçamento, segundo o Rodrigo me relatou, que é um grande técnico do ponto de vista de gestão pública, né? Tem uma experiência enorme. A criatividade era muito inspiracional do João, mas a operação era muito do Rodrigo. E, comparando com os investimentos do governo federal, dá 22 bilhões o governo federal. É mais do dobro aqui, né? Inclusive na nossa área, nós conseguimos sedimentar isso. Então, quanto mais em todas as áreas ele fizer um esforço para ter um governo técnico e próximo, isso foi uma coisa que o João soube fazer. Toda segunda-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, todos os secretários tinham que estar numa sala apresentando num data show o seu projeto do dia ou a continuidade de algum projeto. Isso fazia com que as relações entre as secretarias, e a nossa foi facilitada, porque as secretarias muitas vezes precisam das outras. E a primeira questão que você precisa vencer no governo é o alinhamento interno. Exatamente. Interno. Depois, no meu caso, é o trade, depois as prefeituras. Eu acho que a posição do Tarcísio, futuro governador do estado, é de quanto mais ele fizer esse movimento técnico de gestão, com pessoas que ele possa delegar ações, melhor. Nós deixamos um bom projeto, o Plano 2030 cumprido, nós vamos entregar o balanço geral de gestão do que foi feito do nosso Plano 2030 até agora e vamos deixar tudo indicado para que, de acordo com o plano de governo do novo governo, possa fazer ou não, né, e aproveitar o máximo daquilo que foi feito. Por quê? Porque foi feito com dinheiro público. Mas a voz ressonante deste encontro com os prefeitos foi da própria visão deles, gratidão com você, porque você esteve à frente dessa secretaria por 4 anos, isso é inédito. E, independente do projeto de gestão, sabe-se também da capacidade dos destinos turísticos do estado de São Paulo. Então, nós temos cidades que, no teu período, a gente sabe o que era Olímpia antes, e aí não é um elogio a você, é uma constatação.
Olímpia, o que era e o que é hoje, na representação Eldorado, por exemplo, o que era, o que é hoje, os instrumentos públicos para os eventos, você viveu isso. Então, esse grupo já se manifestou claramente no evento e uma voz diz o seguinte, poxa, como é que vai ser daqui para frente? Teremos? Quer dizer, é uma incógnita do projeto democrático. Uma das coisas que eu quero também conversar com você, que é um trabalho extraordinário, Vinícius, jamais visto aqui na nossa história, que foi o São Paulo para Todos. E você implementou um projeto que era desejado, sonhado por muitos anos, né, principalmente na cidade de São Paulo. Como é que foi essa implantação? Porque envolveu todo o sistema de turismo aéreo, terrestre, hotelaria e, pior de tudo, dentro da pandemia. Dentro da pandemia, foi duro. Conta para nós. Mas começou bem, porque, de novo, relações internas do governo muito boas. O primeiro movimento era baixar um imposto altíssimo, um ICMS de 25%. Você imagina você pegar um setor, que é um setor intermediário, é um setor indutor da economia, não é uma economia finalística a companhia aérea, e cobrar só num imposto de 25%. Né? Então nós baixamos para 12% e fizemos um entendimento com a Beario, com as companhias aéreas, que eles fariam promoção junto com o Convention Bureau. Então nós tivemos as maiores campanhas publicitárias da história de São Paulo no Brasil e do Ministério. Em 4 anos nós fizemos, o Ministério nunca fez campanha por 4 anos no peso que nós fizemos. Lógico, teve aquela baixa que teve no momento da pandemia, mas assim, o peso chegou a nos levar em nível internacional ao segundo maior crescimento em buscas do Google no mundo. Né? Quer dizer, São Paulo não tinha preocupação de falar com o mundo e dizer, não, olha, visitem, venham, né? E nós fizemos isso. Então, quando se olha o turismo, é assim, você precisa de um lado promover o que tem, como na lojinha. A lojinha tem que promover para vender o estoque. E eu preciso estruturar a expansão da loja ou da rede de lojas, né? Então, nós fizemos o São Paulo para Todos focado em promoção, né? E aí, um objeto era aumentar em 490 voos por semana. Eles entregaram 700. Baixamos impostos, tivemos mais voos, mais ligações do interior, começou o processo de privatização dos aeroportos, foram concessionados 22 aeroportos, e os 490 voos viraram 700 voos por semana. Aumentou a frequência. E agora vem as ligações com os aeroportos no interior, aumentando a conectividade interna no estado, né? Agora, isso precisa ser levado em nível nacional. Você precisa fazer a conectividade aérea brasileira ser eficiente. É preciso fazer várias coisas, é preciso ter programas para os parques temáticos, para os parques naturais, para a indústria náutica. O Brasil não conseguiu isso ainda. Então, quando você olha essa hipótese que foi como foi trabalhada em São Paulo, de parceria, você tem que olhar para um país que precisa liberar a cabotagem. O cara, para sair de Houston, ele para ir ao Ceará, ele tem que vir a São Paulo ou a Lisboa, porque não é liberada a cabotagem. Precisa botar 400 aeroportos no interior do Brasil, precisa privatizar, mas não pode cobrar imposto. Então, nós tiramos o imposto aqui dos investimentos em pequenos aeroportos. Precisa montar um sistema nacional, agora falando um pouco da projeção do que nós fizemos em nível nacional. Você precisa fomentar a construção e a montagem de pequenos aviões, porque tem lugares que não comporta. Outra coisa, você viaja, você sabe que lá fora, o Alasca fez, o Caribe faz, aí aqui no Brasil é ilegal, faz head de assento de avião. Sim. Então, o Curaçao tem mais brasileiro que americano. $10 por cabeça ali. O governo diz assim, eu preciso desse voo, eu preciso de tantas mil pessoas aqui, pode trazer. Ah, mas não tem o movimento. Então, eu banco até 60% dos assentos. O Alasca precisava se desenvolver, como a Amazônia precisa se desenvolver, de forma sustentável, claro, fica bem claro. País dividido, né? Tem que tomar cuidado. Então, importante dizer, bom, vai ter um voo. Se não der o avião grande, existe o avião menor, né? E se não ocupar todos os assentos, o governo banca. Então, isso aí lá fora é comum em todo mundo, de um conjunto, num tempo. Então você induz a montagem do voo. Las Vegas foi assim? Las Vegas foi assim, o Caribe inteiro, vários lugares da Europa fizeram, a Turquia fez isso. Por quê? Porque no começo precisa rodar. O governador de Santa Catarina, Luiz Henrique,
foi um grande governador ligado à cultura, à inovação. Eu servi durante 7 anos, fui secretário de planejamento, de PPPs, vários assuntos. Ele dizia, o turismo é como o caminho dos elefantes. Os elefantes têm memória. Então, a partir do momento que as pessoas começam a ir e gostar, o boca a boca funciona. Então, mas assim, essas iniciativas, as pessoas sempre perguntam assim, mas baixou o ICMS, então está tudo resolvido. Nós no Brasil ainda sofremos uma ciclotimia e do tipo do negócio do milagre. Não é uma coisa só, é isso, mais a promoção, mais, e você azeita toda a cadeia produtiva na sua intenção, que aqui, no caso, é o desenvolvimento econômico e o emprego. Bom, você que nos ouve, você que nos assiste, um setor tão importante como o turismo, mais de 52 setores envolvidos na cadeia produtiva, o estado de São Paulo, rico, diverso, dinâmico, você está acompanhando o quão importante é a escolha de profissionais técnicos competentes, experientes, para implantar uma sequência. Vinícius, que conversa aqui conosco, vem de uma raiz de base da estrutura do turismo, com experiência em Embratur, Ministério, e no estado de São Paulo, entre outros. A minha alma mater é o Sebrae, né? Sebrae, bem lembrado, tudo, né? Que é o centro do empreendedorismo da área. Então, é muito importante, e você que me ouve, você que me segue, a escolha dos homens públicos, como nós estamos tendo. A gente brinca um pouquinho que São Paulo é tão forte que ela importou um governador, mas ela também te importou, porque você é catarinense. Então, é normal. Não vamos aqui, mas não é de São Paulo. Agora é. Não era, agora é. Mas, Vinícius, conta um pouquinho para nós. Você teve essa conversa, está tendo comigo, você teve essa conversa em vários setores internacionais, no BID, na OCDE, no World Trade Center Mundial e Fórum Econômico Mundial. Fala um pouquinho sobre isso, o que você conversou com eles lá e como é que tem sido essa conversa aqui no ambiente interno, porque a tua matriz de funcionamento, a tua eficácia, a tua produtividade foi o diálogo. Você falou com os setores envolvidos, Câmara de Vereadores, você falou com prefeitos, você falou com vereadores, falou com o governador, você lutou para dizer para as pessoas, isso aqui é bom para você. Como é que foi isso, Vinícius? Como é que é essa tua dedicação em tanto tempo, até escrevendo em jornais, articulista de vários jornais? Como é que é isso? Esse dinamismo é pessoal, né? Um pouco de workaholic que tem nessa história também, né? De meio viciado em trabalhar. Então eu consigo escrever, enfim, me movimentar, dar palestras, mas eu queria pegar um pontinho da sua fala importante, que é essa relação do Brasil com o mundo e que você faz com constância. Você busca fazer os eventos internacionais e tudo mais, porque o problema do Brasil central, né, assim, é o seu isolamento. Né? Isolamento, a sua distância. É um país muito grande, vive muito em si. Os Estados Unidos têm um pouco desse problema também. Se basta. Né? E aí, no caso do turismo, é fundamental que todos esses movimentos que nós estejamos fazendo, eles tenham um olho na internacionalização da cadeia de produção. O que a internacionalização da cadeia da produção permite? Então vamos voltar só um pouquinho. O Brasil tem 2 grandes vantagens comparativas, ou seja, aqueles campos nos quais ele tem condição de ser número 1 ou perto, 1, 2, 3, 4, 5, no planeta. Um é o agribusiness, o outro é o turismo. São as instituições internacionais que dizem isso. A Glória, que foi presidente da WTTC, foi ministra do México, o Jura Pololikashvili, que é o presidente da OMT, os dois coincidem. O Brasil tem que ser um dos 5 do turismo, do mundo. Né? É o maior potencial natural para o turismo, é um dos 10 potenciais em cultura para o turismo. Mas por que ele não fez isso, não chegou lá ainda? E por que o agribusiness fez? Por que nós éramos importadores de alimentos e passamos a ser exportadores? São 3 ou 4 fatores. Todos são ligados à internacionalização da cadeia de produção. Né? Primeiro, nós conseguimos vencer no agribusiness os limites de produção no Brasil, foram tecnológicos e conhecimento, Embrapa, mestrados, doutorados, o que é o caso da Embraer também. A Embraer existe muito por conta do ITA e o ITA com o MIT. O conhecimento vem de fora
e aí internacionaliza a cadeia. Voltando da Embraer para o agribusiness, você tem as grandes multinacionais que desenvolvem tecnologia, a Revolução Verde foi isso. Você tem os compradores de commodities no exterior. Então, do começo ao fim, está interligado. E aí, tem uma mega evolução. Poderá ter muito mais se nós melhorarmos a infraestrutura. E houve condições de empreender, conhecimento e condições de empreender. O turismo, por uma questão de tamanho, também, né? Porém, ele não tem essas condições. Por quê? Porque o turismo, desenvolver turismo no Brasil, enquanto nós somos um dos maiores potenciais do mundo, nós estamos entre os 5 piores ambientes para montar um negócio de turismo. Segurança, por exemplo? Eu diria segurança é menor, porque se você... Rio, por exemplo, tem esse problema, mas se você não teria esse problema na Amazônia, se você tivesse um turismo forte na Amazônia. Logística, estradas? Logística, nós somos médios, mas tem como melhorar muito, desde que nós tivéssemos um plano, né? Mas o problema maior é licenciamento, né? A falta de um planejamento logístico, você falou certo, a gente estava falando dessas coisas de conectividade. Quer dizer, eu tenho o Jalapão lá, eu preciso fazer 100 quilômetros de estrada para chegar no Jalapão, né? Se isso for parte de um plano e tiver uma zona de hotéis, como tem Foz do Iguaçu afeta 1% do parque. 99% do parque está lá. 1% faz a movimentação turística, educação turística, né? Isso vale para a Costa do Encanto. A Costa do Encanto pega 3 estados. Pega toda a parte do Ceará, onde dá para ir de buggy até o Delta do Parnaíba e segue até o Maranhão, até Barreirinhas, até lá as dunas de... vou lembrar aqui agora. Você tem também o Matopiba, que hoje se cria em um novo eixo a partir do agronegócio. Maranhão, Piauí... Lençóis Maranhenses, eu queria falar. Então tem um aeroporto pequeno. Então, se nós entendêssemos a oportunidade de proximidade dali, com a Europa 6 horas de voo, com os Estados Unidos 5 horas de voo, nós teríamos parques temáticos, parques naturais, parques para o planeta, né? Então, ao não fazermos esses movimentos de lógica de internacionalização, o que você vê? Você que viaja muito, você vai lá numa cidade média do Chile, cidade pequena, mas tem um Sheraton, tem um Hilton, porque eles estão internacionalizados nas cadeias de produção. Então, essa é uma questão central. De novo, para isso, precisa de diálogo, porque você precisa construir todas essas verticais, os parques naturais, os parques... No final do governo Temer, nós abrimos o capital das aéreas, quer dizer, foi importantíssimo. Nós zeramos todos os impostos de importação de equipamentos de parques temáticos, e aqui fizemos os distritos turísticos por lei, né? Se falou em Olímpia, Serra Azul. Andradina inaugura um hotel maravilhoso essa semana, tem um parque de 500 milhões de investimento, está lá na fronteira do oeste, do noroeste do estado. O que para nós fica assim muito claro, e para isso, novamente, eu te agradeço por estar aqui conosco, conversando. Tem os nossos telespectadores que nos assistem, são jovens, querem te conhecer, querem conhecer o perfil desse líder, porque você conseguiu fazer uma coisa extraordinária aqui, que também é mérito seu. E a gente tem que fazer o reconhecimento. Você criou a moeda do turismo nacional, Stopover, você criou mecanismos que você conhecia lá no Ministério, conhecia na Embratur, conhecia no Sebrae, e implantou. Hoje o Brasil, no turismo interno, já é uma vocação em expansão. Ela é em expansão aqui em São Paulo, mais ainda porque São Paulo tem mais demanda que oferta e infraestrutura ao mesmo tempo. O que tem em São Paulo assim, tem os paradoxos aqui. Você chega num lugar, Mariporã, e tem lá um hotel, aqui é um hotel Garden, Unique Garden. Eu pergunto, esse caso, tem outros casos que eu pergunto numa palestra com 20, 30, 100 empresários, quem conhece? As pessoas não conhecem. Por que acontece? É o paradoxo de que o hotel está cheio no final de semana por turismo, no meio da semana ele tem eventos. É um paradoxo. Está cheio, e por que não tem mais? Porque tem silêncio sobre isso. Isso mudou. Agora tem rota do vinho, rota da cerveja, rotas cênicas, rotas gastronômicas. São 200 municípios em 7 regiões que estão no programa Rotas Gastronômicas, tem o Fórum das Rotas Gastronômicas. Os distritos turísticos são, como eu disse, por lei, né? Então, o que é essencial mudar? A consciência. Quando muda a cabeça e as pessoas começam a perceber,
a maneira de olhar é dizer assim, peraí, se esse hotel está cheio, então dá para fazer outro hotel, mais hotel, mas aí precisa mais infraestrutura. Então é um ciclo virtuoso que em São Paulo é oferta e promoção. E foi isso que nós começamos a fazer, estruturação, oferta e promoção. Porque tem demanda aqui. Mas precisam ser feitas coisas como, por exemplo, a despoluição do Rio, que foi feita. É preciso fazer a do Rio Pinheiros, agora precisa fazer o Tietê. Mas quanto custa? Sabe quanto custa para o turismo? Ou para o real estate, para imobiliário? Nada. Custa fazer o projeto social que foi feito, foram feitas 600 ligações de esgoto nas casas que precisavam ser feitas. Então é custo zero, porque na verdade isso é dívida. Dívida de uma sociedade. Uma sociedade com rio sujo, ela mostra um lado frágil dela. Né? Intelectual de esquerda, muito conhecido no Brasil, porque nós gostamos mais de intelectual de esquerda, os de direita não tem muito espaço, mas o Foucault dizia que se mede uma sociedade olhando a forma como ela trata seus loucos, seus frágeis, seus pobres, seus presos, porque ela é só grande se ela tem essa capacidade. E quando nós olhamos o centro de São Paulo, nós temos que buscar o entendimento da razão pela qual o centro de São Paulo, que é um dos últimos centros urbanos do planeta, na situação que está, e é o maior museu eclético arquitetônico, talvez, do mundo, né? Tem tudo, desde o pátio do colégio, aos modernistas, aos franceses, aos italianos, está tudo lá. E tem uma inabilidade de diálogo numa sociedade rica, Estado de São Paulo, para a solução de um problema grande, mas que não é, na verdade, desde que houvesse diálogo. Vinícius, essa visão você traz muito da sua formação na universidade. Você é um cientista político, né? Você é formado pela Universidade Americana de Paris. Você pode dizer, olhando para aquela câmera, por favor, para o jovem, o quanto é importante estudar dentro de um conceito de que a sociedade precisa evoluir à proporção dos seus anseios, dos seus desejos, mas a gente percebe nitidamente que essa sua vocação, a sua narrativa, ela vem de um estudo, não é uma coisa que você entende de turismo, você entende de gente. Em primeiro lugar, você entende de ser humano, você estudou para isso. Você pode dar um recado para o jovem, por favor? Olha, eu tive uma oportunidade única, porque era na época da ditadura, eu morava numa cidade no interior de Santa Catarina, Blumenau, e uma decisão do meu pai e da minha mãe, meu pai era comerciante, de me mandar para o exterior para estudar línguas. E eu fui ficando. Eu morei na Inglaterra durante muito tempo, na França, me formei na França, e eu morei em Hong Kong, morei em Israel, e nessa época eu viajei muito. Eu conheci a Rússia comunista, conheci a China comunista, e depois esses países, a Cortina de Ferro. Então, eu acabei tendo uma condição de testemunho de muitos movimentos, que eu estudava do ponto de vista teórico, mas eu pude ir ver. Né? Nessa reflexão sobre a juventude e o Brasil, eu escrevi algumas coisas sobre isso ultimamente, estou escrevendo mais um artigo, e esse artigo é sobre uma menina brasileira que é psicóloga, ganhava R$2.000 no Brasil. Hoje, ela está de férias no Havaí, com um namorado. Ela está há 1 ano nos Estados Unidos. Agora, depois de ter dirigido Uber, ela é babysitter. Ela gosta de crianças. Ela é psicóloga no Brasil, ganhava R$2.000 por mês. É babysitter. Dirige uma Mercedes. E ela ganha R$30.000 por mês. Ela está feliz. Ela é brasileira e migrou para lá. Então eu quero dizer para os nossos jovens 2 coisas. O que você está dizendo, nós temos que aprender, evoluir e trabalhar, mas nós temos que cobrar também, né, a ideia de que os jovens possam ter espaço no nosso país em todos os níveis, desde aquele que tem mestrado e doutorado, desde aquele que tem formação e ganha 10% de um profissional americano, porque o Brasil não tem produtividade. E o Brasil paga mal porque nós transferimos riquezas da sociedade para um sistema, um modelo de organização falido, que está aí. Mudou o presidente, o modelo é o mesmo. Então, atenção para os jovens,
porque nós já fomos um país, você e eu somos aqui, muitos de nós somos descendentes de jovens que vieram na virada do século XVIII para o XIX principalmente, para um sonho brasileiro. Havia um Brazilian Dream. Ainda existe um American Dream que está sofrendo muito, porque o segredo é a fluência social e a construção de classe média. E a burguesia, sim, tem que ser valorizada. O burguês, no Brasil, com uma cultura de esquerda, é maltratado o sentido da burguesia, mas foi a maior revolução de todas as eras. As revoluções comunistas mataram 100 bilhões de pessoas. Mas o que faz o Estado chinês? Desenvolve o capitalismo e a oportunidade. E o que faz o americano, do American Dream, ou o europeu pelo welfare state, ou o chinês? Todos têm uma mesma ideia: desenvolver classe média. Classe média, acesso a produtos públicos, mercado e bens culturais. Diz o Xi Jinping, como dizem os democratas ou os republicanos americanos, ou os franceses ou ingleses. E nós temos que, só para terminar, assim, sim, estudar, trabalhar, se aprimorar, viajar, mas tem uma medida política e pública que não é entrar nessa discussão de cabeça dessa direita e esquerda que está aí. E eu quero voltar a páginas amarelas de 2013, porque 2013 é hoje ainda. Nós não resolvemos o que foi aquele mal-estar de 2013. Ele está entre nós, né? Um jovem daqueles do movimento de passe livre, começou em Florianópolis, esse negócio veio para cá, veio parar aqui. Um jovem entrevistado pela Veja, perguntado se ele era de direita ou de esquerda, e essa confusão de direita e esquerda continua até agora, porque não evolui, a esquerda brasileira não evoluiu, né? E a direita, ao enfrentar, ela enfrentou de uma maneira muito grosseira, em alguns aspectos. Ele respondeu: eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou um jovem que viajou para o exterior, viu o que funciona lá, eu gostaria que funcionasse aqui. Nós queremos um país que funcione. Nós não podemos entrar, e os jovens não podem entrar de cabeça na discussão burra. Se você está estudando, se você está se aprimorando, e hoje nós temos armas poderosas para mudar a discussão. Não é que não tem solução. A tecnologia, ela tem o poder democratizante. Um país, sim, ou destrutivo, porque um país que tem 1/5 da produtividade dos Estados Unidos já teve 1/4, hoje tem 1/5, caiu para 20%. Como é que nós podemos organizar um país e as pessoas ganharem bem, quer seja uma pessoa que faz um trabalho básico lá no turismo, que nem querem mais trabalhar em muitos cargos de pouca remuneração, ou mesmo uma pessoa com mestrado? Se a economia ela não dá remuneração ao trabalho, é porque não aumenta a demanda sobre o trabalho, e porque ela não consegue remunerar, porque está sendo transferido muito dinheiro para a burocracia, para o sistema financeiro e para governos, né? Então, é preciso atentar para essas questões de caráter prático. Com uma produtividade baixa, né, todos ganham muito pouco, e é muito pouca perspectiva. Qualquer grande profissão, vamos pegar essas assim, só para terminar o raciocínio, arquiteto, engenheiro, advogado, todo o salário inicial do Brasil é 10% do que é nos Estados Unidos, por isso que vira babysitter e está feliz, e abandonou a psicologia. Então, é preciso vamos dizer assim, reescrever a forma de funcionamento do Brasil, mas isso só é possível, Agostinho, se a juventude criar novas premissas. Se ela entrar nessa discussão dessa esquerda antiga, latino-americana, viés antiquado, ou dessa direita vamos dizer, contestadora, mas não formuladora, de um país, permanecendo sempre tudo como está. Mas é interessante, porque você, por ser um cientista político formado, estudou, conhece o Brasil e o mundo, você traz a liturgia da questão seguinte: nós temos que executar a nossa obra. O Brasil está no mundo, o mundo está no Brasil. Mas eu quero, nessa linha, fazer uma pergunta, e antes da pergunta eu quero dizer que eu estou batendo um recorde aqui, sabia? E esse recorde é o seguinte: nós estamos conversando há algum tempo já, alguns minutos, e você só falou 2 vezes
Florianópolis, Santa Catarina. Eu anotei aqui. E normalmente nos embates você fala... Quem disse é o Tony Sando, Tony que Sando, fica marcando. ele né? fica marcando. E eu ouvi isso num evento um dia desse, eu falei, vou marcar também 2 vezes. Estou batendo o recorde do Tony aqui. Mas a minha pergunta... Tony Sando é o presidente do Convention and Visitors Bureau, grande quadro do turismo. Grande quadro do turismo do Brasil, é um grande... Ele vai vir aqui para a gente conversar e a gente vai traduzir isso com você. Mas chegando aqui numa quadra quase que do final da nossa conversa, mas eu ainda tenho algumas coisinhas a explorar com você, queria uma resposta rápida, não crítica, Vinícius, porque você tem uma visão de governo federal, de governo estadual, e trabalhou com o Luiz Henrique, foi um grande homem público do Brasil, grande governador, tive o prazer de conhecê-lo. Rapidamente, eu lhe pergunto, sem a visão política, o Brasil fez a lição de casa no último governo, nas suas relações internacionais, promoveu o país que tem toda essa possibilidade promissora de crescimento econômico, participar do mundo, etc, etc. O Brasil foi bem tratado no exterior pelo último governo? Não. A resposta é negativa. Né? E, inclusive, haviam ideias boas que foram muito mal comunicadas lá fora. Né? Porque existe a forma de falar e o que se quer dizer. Se eu estiver falando para fora, mas quiser repercussão interna, eu crio grandes problemas. Se criam grandes problemas. A esfera de tratamento do último governo em relação a isso, ela não entendeu a opinião pública internacional. Né? O governo anterior do Lula também ideologizou demais, né? Mas os governos do Lula tiveram mais presença, porque o Lula era visto como alguém que entendia da equação da paz e da viabilidade das relações sociais com a questão da pobreza, que poderiam ser um sinal para a Europa e os Estados Unidos lidarem com seus próprios problemas, da brasilianização do mundo. Né? Mas também não... com aquelas coisas que aconteceram muito ligadas aí às relações, muito sempre favorecendo países do ponto de vista ideológico que não nos interessavam, nós abrimos mão de uma histórica construção do Itamaraty que tinha um lado muito bom, né? De um não alinhamento inteligente, né? E sofisticado. Porém, mesmo a história do Itamaraty tem um problema, né? Que é a falta de objetividade na busca dos negócios. Então, nós não temos um mundo perfeito. Nós temos uma história linda, né? Desde Rio Branco, do Itamaraty, mas ela precisava ser renovada com aspectos mais pragmáticos de resultados para o país. Mas, lógico, um país também sem projeto dificulta ao Ministério de Relações Exteriores. É uma pena que vocês, no governo Temer, eu me lembro bem nos seus discursos, já nos eventos que eu participei em Brasília, você como ministro falava, pena que foi um governo curto, vocês tinham sinalizado que o próximo passo do turismo era a internacionalização da nossa imagem no mundo. Eu me lembro bem, eu tive a oportunidade de ir a Davos, participar de um dos painéis, e a Apex estava ali presente. E havia uma crítica, poxa, estão gastando um dinheirão aqui. Eu falei, meu amigo, aqui o mundo está aqui. A Apex está no mundo, isso é importante. E vocês investiram forte. Pena que o governo foi curto, mas foi de uma eficiência, de uma produtividade gigantesca. Eu tive com o diretor do Sebrae, a Apex era vinculada, era uma gerência nossa do Sebrae, né? Nós fizemos um spin-off. Transformou uma agência, né? Transformamos, na época, numa agência. Mas mesmo a Apex perdeu musculatura. Né? Eu acho que o trabalho inicial da Apex foi fantástico, principalmente na época que ela virou agência, tem toda a razão. Mas um país lá fora se faz com reputação, é preciso construir reputação, e a reputação do Brasil não está destruída. Não está. O Brasil, o mundo espera muito do Brasil. Eles olham. Ô Vinícius, né? nesse capítulo eu quero também falar, é importante deixar claro isso. A reputação do Brasil está mal na cabeça de maus brasileiros. Na cabeça de bons estrangeiros que conhecem a extensão geográfica do Brasil, conhecem as nossas relações de defesa da Amazônia. E eu prefiro errar defendendo a Amazônia do que acertar com o desmatamento que eu não controlo. A tese é muito clara. Quer dizer, eu posso entender algumas questões para explorar a mineração, mas eu não vou desrespeitar a relação indígena sob hipótese nenhuma, onde a gente pode destruir o nosso legado histórico.
Mas eu corroboro com você. E é importante que fique claro para quem nos ouve. A reputação do Brasil no mundo é extraordinária. Ela é ruim na cabeça de brasileiros que estão aqui, estão fora e não entendem de Brasil. É preciso entender o Brasil. O Brasil é uma máquina complexa. Então fica aí o recado para quem nos assiste. Mas, Vinícius, eu tenho muito para te explorar aqui ainda, porque a demanda depois que eu recebo de cobrança, e eu sou criticado, mas você não perguntou isso para eles. Eu vou tomar 30 segundos para cada resposta, vamos fazer um... Vamos, mas eu tenho uma para fazer para você, que é uma pergunta que veio de fora. Vinícius, por que nos Estados Unidos, Nova York, Miami, a gorjeta é 15, 28, 30, e aqui é 10 e ainda é sofrível, não é uma cultura? O setor de turismo não se preocupa em trazer essa cultura da gorjeta, porque ela é importante. Nenhum taxista nos Estados Unidos aceita, e ele cobra, ele pede, e ele recusa quando é menos daquilo que dá $5 numa corrida de 50, o cara fala, não, muito obrigado, fica com seus $5. Onde pega? Pega de volta lá na babysitter que eu falei para você. As pessoas nos Estados Unidos acreditam no fluxo da vida e do pagamento. Elas acreditam na riqueza circular. Elas acreditam que o dinheiro deve andar, né? Ele deve se mover. Inclusive, as legislações, elas fomentam a criação de fundações, vai desde criação de fundo de endowments para fundar uma Harvard ou uma Stanford, que foi causa minha durante um bom tempo. Eu ainda vou se continuar lutando por isso. Eu acho que nós temos lei Rouanet. Por que nós não temos leis que permitam a grandes empresas, grandes inteligências fazerem universidades novas, privadas, em muitos campos? Porque sempre tem que ser o governo, tem que ter os dois, né? Mas isso é do fluxo, né? Está escrito na nota de $1. In God we trust. Em Deus nós acreditamos. O dinheiro não é visto como uma coisa ruim. Ele é visto como uma dádiva moral, não imoral. Quem vê o dinheiro e o desenvolvimento econômico como moral, entende, isso está no Velho Testamento, está na Torá, né? Está nessas culturas, e isso está no protestantismo também, que é o quê? O desenvolvimento é benéfico, por isso ele é moral. Desenvolvimento entendido como crescimento econômico, menos tirando pobreza, tirando as coisas ruins, não só crescendo para uns. Desenvolvimento é para todo mundo, sustentável, etc, etc. Então lá, os Estados Unidos acredita, historicamente, foi fundado na oportunidade. Então dar o dinheiro, pagar, é dar cultura, paradoxalmente, para fomentar o trabalhador, para fomentar o microempresário. Ou a visão socialista antiquada é ao contrário. Né? Ela acumula poder em cima, né? Mas também você vai dizer, mas e o capitalismo, esse predador capitalismo, também, eles são parentes. O que é livre mercado, o que é liberdade, é aquilo que é contra o fascismo, então, é aquilo que é contra o comunismo. Liberdade está contra os dois. Então, mas tem taxas que são cobradas dos hotéis, tem taxas que são cobradas ali, o CAD, etc. Mas eu pergunto a você, tem casos, às vezes, Vinícius, e você já deve ter passado por isso, que você está num restaurante em Miami, Nova York, e você dá 15% de gorjeta, a mulher pergunta, onde eu errei? O que eu fiz de errado? Eu vou, como assim? Porque tem 15, está lá na nota, 15, 25, 28 agora. Ela fala, onde eu errei? Não entendi bem. Mas isso não é uma cultura que a gente poderia... A cultura, o problema cultural é maior, porque você teve uma discussão durante muito tempo, inclusive na legislação trabalhista brasileira, que não tem na americana. Ninguém nos Estados Unidos processa... de forma na justiça trabalhista, aqueles 20% como se fosse dado pelo restaurante. No Brasil se processava, se quebraram muitos restaurantes, porque a legislação trabalhista antiga e os julgamentos que se davam era de que aquela gorjeta fazia parte do salário, encargos, etc. Então, essa visão getulista, Getúlio foi muito bom no seu tempo, muito bom, mas o getulismo hoje, né, quer dizer, o que sobrou, como dizia Ulisses Guimarães, ou Luiz Henrique repetia, não apenas trata-se de matar o monstro, senão de remover-lhe as entranhas. Então, o Brasil, ele é atavicamente conservador, no sentido de que o Brasil tem dificuldade de mudar, porque o Brasil tem corporações de interesse que impedem a produtividade. Hoje nós temos aqui, vamos assinar aí na próxima semana, com o Patá do sindicato, com o Edson, sindicato de trabalhadores e dos empresários, um fórum sobre emprego e produtividade, porque também
Um garçom lá trabalha por 3 ou 4 aqui, porque o modelo de funcionamento paga mais porque é mais produtivo. Isso é verdade. Exatamente. Mas então você precisa mexer em toda a máquina, mas toda a cadeia. Eu queria deixar... E é preciso ter rentabilidade. Por isso nós trabalhamos, só para relembrar, na época do Sebrae, com a FIF, no Simples. Nós temos 400 seminários no Brasil para passar o Simples, para simplificar. Depois o MEI. Então, é preciso remover essa burocracia. A nossa burocracia é pior que a da China. Eu vi o Gereissati falar outro dia, da Ambev, que trabalhou na China. Como é que a nossa burocracia pode ser muito pior que a chinesa, né? Isso tudo gera custo que, no final, vai travando a sociedade, vai ficando todo mundo muquirana. Você vai ficando muquirana porque a coisa não anda. Há um fenômeno entrante, vamos dizer assim, dentro da nossa economia, hábitos e costumes, que talvez nos favoreça, que é a tecnologia do sistema financeiro. PIX, com as suas possibilidades de movimento, deve possibilitar. Mas para não prosseguir no tema, que é um tema muito importante, eu queria deixar consignado, Vinícius, olhe nos canais que você estiver e onde você estiver, eu sei que você já trabalha por isso, mas como a área de serviço é a área que mais cresce. Quando você pega iFood e as entregas, não há a gorjeta aqui, e lá o cartão de crédito vai dizer, quanto você vai me dar de gorjeta? Então, eu insisto nisso, porque é um volume gigantesco de dinheiro que vai irrigar a economia, que não é dinheiro que deixa de ir para o governo, ao contrário, é dinheiro de satisfação. E a cultura disso, eu vejo em muitos restaurantes, hoje, em restaurantes, a pessoa não dou gorjeta. Faz questão de pagar no cartão de crédito para não dar gorjeta. É uma questão assim, ao contrário. Então, para a gente não avançar, porque o tema é polêmico, queria deixar nas suas mãos, que é um agente altamente produtivo. Mas eu não posso encerrar essa nossa conversa sem antes dominar esses 5 minutos que nos é permitido aqui ainda para falar da sua... Você é o brasileiro que mais entende do ócio criativo. Você traz Domênico De Masi, que é um filósofo extraordinário, que fala do ócio criativo, e hoje, quem leu Domênico De Masi há 30 anos atrás, vai falar, tem que aplaudir. Como é que pode o italiano ali de Roma trazer uma filosofia que está acontecendo hoje com o home office, com a estrutura de mudança da tecnologia? Ele preveu isso 50 anos atrás. E você identificou isso e trouxe Domênico De Masi para o Brasil, e eu não tenho dificuldade de afirmar, e as nossas conversas aí de café, você é um aplicador da tese do Domênico De Masi. Como é que foi esse encontro com o Domênico? Quem trouxe o Domênico foi a Cristina Nascimento. Na época, o Roberto Dávila tinha um envolvimento, mas ele acabou vindo trabalhar no Sebrae no meu período. Ele ficou 4 anos conosco lá e mais 4 anos em Santa Catarina, com a S3, Studium S3. E ele tem uma obra magnífica. As pessoas no Brasil conhecem muito o ócio criativo. Tem La Emozione e la Regola, que é um livro fantástico de pesquisa de todos os grupos criativos de todas as eras na Europa. As obras do Domênico são peso pesado, né? Mas o que mais me encanta no Domênico, e eu conheci o professor Darcy Ribeiro, né, é a paixão romântica pelo Brasil que o Darcy tinha, e eu pude conviver um pouco com o Darcy lá em Maricá, casa de praia, discutir os CIEPs, Escola Tempo Integral, o sonho que ele falava, né, as coisas boas que tem que ser feita para as brasileirinhas e para os brasileirinhos, né? Escola Tempo Integral, sabe? Essa boa esquerda, a melhor, uma das melhores do mundo, né? O Domênico, ele segue o Darcy, eu já falei isso, você é o novo Darcy, mas você precisa ser italiano porque não tem mais Darcys, né? Que fez a UNB, os Sambódromos, né? Com o Niemeyer e tal. Esse lado bom da esquerda brasileira que todo mundo estava de acordo nesse sentido, né? O Domênico, ele previu tudo isso porque ele é um sociólogo do trabalho, né? É engraçado, uma vez ele nos levou para um evento, num enorme, mega prédio abandonado, perto de Roma, e nós ficamos assustados, um prédio luxuosíssimo, enorme, maravilhoso. Ele disse, aqui vocês estão na sede da maior fábrica do mundo, que nunca abriu, da Olivetti, que ao invés de fazer computador, decidiu fazer máquinas de escrever, aquela redonda, né? Para mostrar os equívocos de percepção, né? Então, o Domênico acredita muito
nessa hipótese do Brasil, de reorganização do trabalho, mas mais do que isso, num Brasil que seja uma expressão de algo novo, que ele pressente, que nós sabemos, o mundo espera muito do Brasil. O Brasil pode ser um país muito melhor para nós e para os outros, mas o Brasil tem uma dificuldade terrível de mudar e de evoluir, e ele é quem cutuca o tempo inteiro, com o viés de centro-esquerda, né? Mas é muito importante. Ele teve a graça de escrever 40 páginas num livro, Brasil, Potência Mundial do Turismo, deu 40 páginas num livro que eu escrevi umas 120, e aí depois nós dividimos com outras pessoas do turismo, né? Mas ele fez esse gesto, o Oscar Motomura, que é uma pessoa que eu respeito muito, que as pessoas trabalharam conosco, e na CISAX, um homem que criou, 3 pessoas que criou o termo desenvolvimento sustentável, nos assessorou no Sebrae, nos assessorou em Santa Catarina. Então eu só queria pontuar que nós precisamos dos craques do Brasil e do mundo juntos. Quando eu falei para os jovens aqui, sabe, não vamos nos alimentar dos conservadorismos de esquerda e direita. Vamos fazer um movimento justo do tamanho e de honrar o tamanho do nosso país e as nossas possibilidades com ideias, e nós temos força para isso. Exatamente. Nós estamos repetindo coisas, no fundo, no Brasil, que nós nem concordamos, por falta de alternativa. Para não ser demitido, você sabe o que me dirige? São meus filhos, a Tatiana e o Thiago que estão aqui na técnica, como você tem também o Patrick, Fernanda, e eu estou aqui sendo cobrado, eu tenho que seguir uma liturgia. E dizem que eu não posso terminar sem aquela... Agora é de 30 segundos cada... Eu te faço uma pergunta... não cumprir, né? Não, foi bom isso aqui. Você vai me prometer uma coisa, você precisa voltar aqui. Eu preciso conversar mais com você, porque você é uma estrutura, é uma biblioteca, é uma vida experiente, e aí não é um elogio, é uma constatação. Eu também gosto muito de você de graça, porque eu aprendi a te conhecer fazendo... Eu bati na tua porta, você nem vai lembrar, uns anos atrás, 20 anos atrás, na Embratur, no Agostinho Tribunal de São Paulo, quer falar... Mas eu te conheci na DVB antes disso. Foi, mas me recebeu como se fosse me jogou um tapete vermelho, me senti cidadão. Então, a partir daí, vai. Mas então, 10 segundos, sim ou não, nota como você quiser, uma palavra, eu te faço a pergunta, eu dou o nome e você fala. Michel Temer. Um grande brasileiro, um cavalheiro e alguém que desenhou uma forma do Brasil de salvar-se de si mesmo. Música. Eu gosto de tudo, eu ouço música o tempo inteiro, eu ouço tudo quanto é tipo de jazz, música clássica, eu ouço tudo, uma pop americana, pop inglesa eu gosto muito, eu ouço tudo. Pet. Eu tenho, lá em Floripa, né, um cachorro que é o Shiba, ele é brabo, né? Então virou o 4º filho, porque é um problemaço, então Pet é um cão complicado. Lula. Lula ainda é uma hipótese que nós temos para o Brasil de, entendendo o seu tempo e o seu tamanho, entrar para a história, fazendo as reformas que ele não fez no início, ajudando a mudar o Brasil e atendendo às expectativas verdadeiras do povo brasileiro. Não o Geraldo Alckmin, mas a decisão, a escolha, a opção de Geraldo Alckmin antes, hoje vice-presidente. Eu respeito o Geraldo Alckmin em vários episódios da minha vida. Eu sempre, de alguma maneira, conversei com ele, nós sempre conversamos, e as conversas sempre foram de 1 hora, 2 horas, então uma afinidade de amizade da minha parte relevante. Quando eu cheguei em São Paulo, a gente ia tomar café na padaria, ia almoçar, conversar sobre livros, né? E eu respeito, porque ele tem uma forma de ser e de fé que é muito dele, né? E uma capacidade, né, de se reinventar, né? E eu torço para que a sua mediação, né, nos leve para frente. Nós não podemos mais andar nem de esquerda nem de direita para trás. STF. O STF tomou um lugar para além da sua proporção. Isso já aconteceu. Eu penso que hoje o STF deva conversar com o Senado, com a Câmara, se estabelecer diálogos para
balancear as relações políticas entre os poderes no Brasil, porque é preciso parar de esticar todas as cordas. Eu não vou fazer julgamento sobre a STF, eles é que julgam, né? Eu estou dando uma opinião. Eu acho que nós temos que substituir tudo isso por diálogo, mas sempre com uma coisa acima de tudo, né? Pensar nos jovens, pensar no Brasil, em aonde vai dar tudo isso daqui a 5, 10 anos. Porque a Argentina foi de erro em erro, nossos irmãos foram de erro em erro, sempre fazendo coisas muito para trás, e o Brasil é um país para frente. Então nós temos que olhar para frente. Se nós não pensarmos nas consequências de 5, 10, 15 anos, nós vamos errar. Eu acho que se os grandes agentes pensarem, e o que vai dar isso daqui a 5 anos? E como vai ser a 10 e 15? Se nós tivermos isso em capacidade de diálogo, mas é preciso botar isso na mesa, porque isso não está na mesa. O Brasil hoje é um país que vive do pão para a boca, lá nas camadas mais pobres e na política. É o dia de hoje. Um país que vive para o dia de hoje é um país sem projeto. Quem tem projeto hoje é a China. Se critica a China, eu não estou elogiando a China no sentido de opção aqui ou lá para o Brasil. Eu estou dizendo que eles têm um projeto. Então, eu acho que nós deveríamos ter um projeto, aí eu acho que o diálogo fica mais fácil, se tem projeto. Se não tem projeto, como é que você vai medir se está certo ou errado? Verdade. Vinícius, olha, o tempo estourou. E o que é gostoso é o seguinte, o tempo estoura e a gente quer estourar mais ainda, ele tem que voltar. Tem que me prometer que você vai voltar aqui, como meu amigo, esteja onde você estiver, para a gente explorar mais essa universidade ambulante que você é ser humano extraordinário, então eu tenho muito carinho. Receba aqui, por favor, a nossa última Economia em Law. Ela traz aqui, Vinícius, o Summit de Turismo, que é um relato de parte do seu trabalho também. Eu agradeço a você, e você tem aqui as palavras finais aos nossos telespectadores, a quem nos ouve, nos assiste, nos segue, por favor. Bom, primeiro e último, agradecer a você. Primeiro você e último você, a sua família, o que você faz e você produz. Augustinho é muito importante para todos nós, porque eu não vejo e nunca vi você olhar alguma coisa com uma possibilidade de ser uma coisa negativa. Não tem tempo ruim para você, né? E hoje nós estamos precisando muito dessas pontes, desses diálogos, né? Se nós quisermos construir um projeto, nós vamos precisar discutir projeto. Médio e longo prazo. Médio e longo prazo você não atinge hoje, mas você muda a direção. Mas para fazer isso precisa de diálogo, precisa as pessoas poderem conversar, né? E se não tiver um projeto, como vai conversar? Se não tiver, se eu não sei para onde o Brasil vai, eu não decidir se é um país de classe média, as pessoas vão ganhar mais, eu acho que podia começar por aí. O Brasil quer ser um país de classe média. Todo o resto se ajuste. Quem teve a coragem de dizer o Brasil vai ser um país de classe média ascendente? Classe média, eu não falo tomar uma cerveja no sábado, não. Classe média é cultural, é desenvolvimento, é dar mais perspectivas para os seus filhos, aí tudo que precisa ser feito vai ficar mais fácil. As pessoas terem mais condições, mais acessos, os preços serem mais justos. Se nós decidirmos fazer isso, vai precisar disso, diálogo, mas é preciso saber aonde nós queremos ir com o nosso povo. Senão, nós vamos ficar torcendo que nem partida de futebol. Hoje o Brasil ainda é uma partida de futebol e é isso que tem que mudar. Obrigado, meu irmão. Boa sorte. Um beijo na Simone, na família. Obrigado. E não nos abandone. Obrigado. Um abraço.